Opa! E aí, pessoal? Beleza? Professor Mal na área, né? Hoje, mais uma vez aqui com vocês, trazendo conhecimento. E hoje a gente vai para a nossa segunda aula do nosso app com o sistema de CRUD, né? Onde eu posso estar conectando o app Inventor com uma base de dados e fazer o CRUD, que é o Create, né? O R, o Reader, né, o update e o delete. Então a gente vai fazer um aplicativo no App Inventor, onde nós vamos criar um registro na base de dados, nós vamos fazer a leitura dessas informações em uma base de dados, fazer a atualização dos dados que já estão lá, né, fazer uma modificação e também deletar informações de uma base de dados, tá bom? Na nossa última aula, essa que vocês estão vendo aí, né, o CRUD 01, nós fizemos toda a interface do nosso aplicativo e hoje, pessoal, nós precisamos criar, e eu reservei a aula de hoje para que a gente possa criar a nossa base de dados. Então, para que a gente possa criar essa nossa base de dados, nós vamos primeiramente, eu vou fechar essa guia, qualquer coisa, tá, pessoal? Essa aula que vocês estão vendo aqui na tela tá aí na nossa playlist, você pode dar uma procuradinha. Então, eu vou fechar aqui essas guias. Antes de fechar, né, para não fechar o navegador, eu já vou abrir uma outra guia e eu vou aqui no WordSpace, que é o nosso serviço de hospedagem. Então, tem aqui o WordSpace, para quem ainda não conhece, é um serviço de hospedagem, onde eu posso hospedar gratuitamente páginas web, sites, né, em HTML, CSS, JavaScript, em PHP, base de dados, tudo de forma gratuita, porém é lógico, né, com algumas limitações. Então, eu até recomendo a utilização gratuita para fins, né, de aprendizado, para você aprender, para você começar a conhecer neste mundo, tá bom? De desenvolvimento web, desenvolvimento mobile. Nós vamos usar o serviço do WordSpace para criar a nossa base de dados. Então, eu vou dar um clique aqui no login, né? E quando ele vem aqui no login, você pode fazer o login através do Facebook, uma conta no Facebook com uma conta do Google, ou você simplesmente pode cadastrar uma conta totalmente independente de qualquer outra e-mail ou utilização de qualquer outro serviço. Eu vou usar aqui uma conta Google, vou usar aqui a conta Google do professor Maurício, tá bom? Tá aqui, ó, professor Mal, e aí eu já vou me conectar direto, né, com o professor Maurício. Claro que eu já fiz isso algumas vezes, então ele já fez uma conexão um pouco mais rápida aqui. Talvez na primeira vez que você acessar, utilizando sua conta Google, ou uma conta Facebook, né, ou até mesmo fazer o cadastro, você vai ter aí algumas informações a mais, tá bom? Bom, estou aqui no meu painel de controle da minha hospedagem. Tem uma aula aí nossa falando sobre hospedagem. Vai aí no canal do Mal, procura lá hospedagem, que tem uma aula que está explicando bastante coisa. Estou aqui sobre o cPanel, né, do WordSpace. Hoje, para a nossa aula específica, né, nós vamos aqui, ó, gerenciador de banco de dados. Ó, vou clicar aqui no meu gerenciador de banco de dados. Tá aqui, ó, cliquei, ele está carregando aí o meu gerenciador de banco de dados. Ele já carregou aí o meu gerenciador de banco de dados. E observando aqui o nosso gerenciador de banco de dados, eu posso perceber, puxando um pouquinho para baixo, ó, que eu não tenho nenhuma base de dados criadas. Eu posso criar uma base de dados em MySQL, que nós vamos utilizar, mas também pode ser um ProgressSQL, tá bom? Precisa verificar porque nós estamos usando uma conta gratuita e pode ser que alguns tipos de banco de dados ele te limita, tá bom? Eu vou de MySQL porque o MySQL ele me garante que eu vou estar criando uma base de dados MySQL gratuitamente. Então, aqui, ó, em criar base de dados, banco de dados MySQL, ele já coloca para mim aqui, ó, o nome do banco de dados, ó. Então, eu vou dar um clique aqui. Ele coloca aquela numeração, eu não consigo mudar, e a partir daquele underline eu digito o nome do meu banco de dados. Então vou colocar aqui, ó, CRUD, né? Já que é o nosso sistema de CRUD, eu vou colocar ali. Ele pede também uma senha para essa base de dados. Eu posso usar o botãozinho e o próprio sistema gerar uma senha para nós, ou eu posso também criar minha própria senha, digitando a senha que eu desejo aqui. Então, eu vou estar criando aqui a minha senha da minha base de dados. Bom, nome da base de dados digitadas, então agora é hora da gente verificar as informações sobre a senha. Ó.
Então, quando eu coloco o mouse ali, ó, informações sobre a senha, ele diz, ó, a senha deve conter letra minúscula, maiúscula, número, caractere especial e ter de 8 a 32 caracteres de comprimento. Então, pessoal, é até um pouquinho, ele exige algumas regras e faz com que a nossa base de dados possa estar um pouco mais segura. Então, eu vou abrir aqui o Notepad Plus, o Notepad mesmo, e vou criar uma senha baseado no que ele está falando aqui. Vou tentar criar uma senha baseada no que ele está me pedindo ali, né? Para mim não digitar qualquer coisa, né? Então vamos lá, ó. Eu preciso ter letra maiúscula e minúscula. Então vou colocar aqui, ó. Sistema CRUD, né? 08. Tá lá. Vamos ver aqui se está atendendo. Tem letra maiúscula? Tem. Tem letra minúscula? Tem. Tem número? Tem. Tem caractere especial? Não tem caractere especial. Então eu vou vir aqui no meio, ó, entre esses dois, e vou colocar aqui um símbolo de porcentagem. Tá lá. Deixa eu ver. Letra minúscula tem. Maiúscula tem. Número tem. Caractere especial tem. Tem de 8 a 32? Tem. Beleza. Então vamos ver se agora vai dar certo. Então eu vou colocar aqui, ó. É sistema. Então vamos lá, ó. Sistema percentual CRUD com letra C maiúscula 08. Opa, senha forte. Vamos confirmar. Sistema porcentagem CRUD com letra C maiúscula 08. Criar o banco de dados. Tá aí, ó, banco de dados criado com sucesso. Automaticamente, ó, ele vem aqui para a parte de baixo, ó. Tá aqui, ó, meu banco de dados criado. Então, tem o nome da minha base de dados, eu tenho o usuário da minha base de dados, eu tenho o localhost da minha base de dados, a porta que ele utiliza, que não é muito necessário para nós, né? Isso já é feito automaticamente. A gente, como é uma conta gratuita, a gente tem disponível 30 megabytes. Aqui eu tenho a ferramenta de acesso para me gerenciar a base de dados e o tipo do banco de dados, que é o MySQL. Se eu clicar nesse sinalzinho de mais, ó, ele me dá aqui algumas informações, ó. Eu posso ter aqui informações da minha base de dados e ele vai dar aí, ó, o endereço, a porta, o nome, o usuário, né? Ele me mostra também aqui a senha, tá bom? Mas essa senha, ela tá aqui, como eu posso te dizer, criptografada, não foi essa senha que nós digitamos, e eu posso aproveitar e alterar ela aqui. Se eu clicar na opção senha, né, eu posso criar uma nova senha, caso eu esqueci a senha que eu criei, por isso eu deixei ela anotada aqui, ó, né, mas caso eu esquecer, eu venho aqui e posso fazer essa troca, ou de repente, aquela troca sistemática, de tempos em tempos, para a gente manter a segurança do nosso sistema. Gerenciamento, ele vai me dar as informações sobre as ferramentas que eu posso utilizar para gerenciar o meu banco de dados. Então, o meu banco de dados a gente pode gerenciar aqui por diferentes ferramentas, ó, né. E no nosso caso, a gente vai estar utilizando o PHP MyAdmin. Então está aqui o PHP MyAdmin, que é o mesmo item, caso eu clique aqui no gerenciamento. O deletar, caso eu não tenha mais necessidade dessa minha base de dados, tá bom? É importante deixar claro que no WordSpace a nossa conta é gratuita, então eu só posso criar uma única base de dados. Então, se você utiliza o WordSpace para o seu aprendizado, é interessante que você crie uma base de dados. Todos os seus projetos vão utilizar essa mesma base de dados. E na hora que eu venho para cá, para o PHP MyAdmin, onde eu posso fazer a administração da minha base de dados, onde eu posso criar as minhas tabelas, né? O que eu sugiro para vocês nesse momento de aprendizado é criar as suas tabelas e dentro da nomenclatura indicar qual é o projeto que aquela sua tabela pertence. Por exemplo, eu já estou com a minha base de dados aqui aberta e ele está dando a tela para mim já criar a minha tabela. Então, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, vou indicar o nome do meu objeto, que é uma TBL, né? Vou colocar ali, ó, inclusive já tem alguns testes que eu fiz ali, ó, né? Então, o nome dessa minha tabela é o CRUD, porque é o meu sistema de CRUD. Então, eu posso até de repente aqui colocar, ó, vou colocar aqui o CRUD, né, que é o meu sistema de CRUD, e a minha tabela de cliente. Cliente, tá aí, ó. Vamos imaginar que você vai fazer um sistema de vendas. Então, TBL vendas, cliente, TBL vendas. Então, você vai ou colocando o nome do projeto no nome da tabela. Com isso,
você consegue usar uma única base de dados, que é o que a gente pode utilizar gratuitamente, e ter as suas tabelas sempre ali separadinhas, tá bom? Número de colunas. Quantas colunas a gente vai precisar na nossa tabela? Se a gente for olhar para o nosso layout criado e você for lá contar, nós vamos precisar aí de 14 colunas na nossa tabela, na nossa entidade. Então, vou clicar aqui no executar e ele vai criar uma tela de um formulário onde eu posso preencher as informações, né, dos meus 14 campos que vão fazer parte da minha tabela. O campo mais importante aqui, eu acho que o primeiro, é o ID. É o campo ID. Ele é do tipo inteiro, né? Tá bom? O tamanho aqui, eu vou colocar aqui 11, mas quem quiser deixar em branco, pode deixar em branco. E uma coisa importante, ele vai ser de incremento automático, ou seja, né? Eu não vou definir esse valor, ele vai fazer esse valor automaticamente, número 1, número 2, 3, 4. E olha só, na hora que eu marquei com um auto-incremento, ele já está colocando para mim ele como índice, como chave primária. Então, eu vou clicar aqui no executar, e você vai perceber que o meu campo ID, ele já é a minha primary key, a minha chave primária da minha tabela. Agora eu vou colocar aqui os outros campos, e eu vou pegando aqui, eu já deixei ele mais ou menos aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo na digitação, então eu vou colando aqui o nome dos campos que eu preciso. Perceba que na hora que eu colo ali, tá ficando com alguma coisa a mais. Então eu vou ter que fazer um ajuste ali, ó. Né? Que nem aqui, ó, tem coisa a mais aqui na frente. Então eu vou tirar ali, deixar certinho ali no final também. Aqui, deixa eu ver, tá certinho. No final também tá certinho, para não ficar nenhum espaço a mais. Então, tô pegando aqui também. E eu vou colar aqui, né, todos os nomes de campos. E aí, de repente, você está olhando o professor Maurício aí já colando e está falando, pô, professor Maurício, mas você não está mudando ali, né, o tipo de informação que você vai estar recebendo. Calma. Eu vou colocar aí todos os campos, tá bom? E na sequência que tiver todos os campos aí colados, aí nós vamos também fazer a mudança aí do tipo de dado e também o tamanho que esses campos irão ter para receber as informações. Perceba que eu estou colocando os campos aqui na nossa tabela, os mesmos campos que foram criados na interface da nossa última aula, né? De repente aí a nossa última aula foi postada aí na semana passada, então os mesmos campos criados naquela interface pelo App Inventor estão sendo agora criados aqui na nossa tabela. Está aqui o penúltimo campo é o campo telefone, e o nosso último campo aqui é o campo e-mail do cliente. E aí, tá aí. Beleza? Todos esses campos aqui, ó, eles são varchar. Então, eu vou colocar varchar para todo mundo. Professor, o que é int? O que é varchar? Pessoal, tenho certeza que quem está comigo aqui, né, de repente já precisa conhecer um pouquinho de base de dados, de banco de dados. Se de repente você está chegando agora, é seu primeiro contato nessa parte de criação de banco de dados, eu sugiro, né, você procurar aí, né, uma playlist sobre MySQL, sobre banco de dados, entender o conceito sobre banco de dados relacional, tipo de dados, tipos de campos. Então, procura, tem bastante coisa aí disponível para que você possa entender essa parte aí de criação de banco de dados, de tabela, entidade, relacionamentos, com um pouco mais de clareza. Quem está indo no foco, que é a criação dos nossos sistemas de CRUD. E a gente parte do pressuposto que a pessoa que está aqui comigo já conheça um pouco de banco de dados, já tenha tido essas aulas de bancos de dados. Eu defini o tipo de dados, eu defini aqui os tamanhos. Para o campo, acho que 30 é suficiente para o nome. Sobrenome, vamos colocar aí 150. RG do cliente, colocar aqui 20. CPF também 20. Depois eu tenho aqui o logradouro, vamos colocar aqui 150. Né? Para o número, vamos colocar 10. Para o complemento, também vamos colocar 10. Né? O bairro, vamos colocar um pouquinho mais, vamos colocar aqui 30. Depois eu tenho o CEP, vamos colocar aqui 15. A UF apenas 2, né? Cidade do cliente, vamos colocar aí 50. Telefone 20. E o e-mail, vamos colocar aqui 150.
Tá aí. É só agora eu clicar aqui no guardar, a minha tabela vai ser executada. Vou clicar aqui no guardar, ó. Estou clicando aqui no guardar. Prontinho, a minha tabela já está criada. Se eu clicar aqui, ó, no procurar, ele vai mostrar aí a parte de visualização. Se eu clicar aqui na estrutura, a estrutura da minha tabela, tá bom? Inclusive tem as opções aqui, ó, para mim poder fazer mudanças, editar, ó, posso mudar aqui os campos e tem todas as opções aqui. SQL, eu posso brincar um pouquinho com comandos SQL dentro da minha table, da minha tabela. Posso pesquisar informações e eu posso usar aqui para inserir informações. Inclusive, eu já vou até inserir aqui um primeiro cadastro. Então, vou colocar aqui, ó, nome, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Sugiro que você cadastre aí você mesmo, né? Então, tá ali, ó, Maurício, né? Colocar aqui, ó, Teixeira, né? RG, vou colocar aqui, ó, simbolicamente 20, né? 200-0, né? CPF do cliente, vou colocar aqui, ó, 200-200-00, claro que simbolicamente, né? Colocar aqui, ó, endereço, rua, né? Rua, Poeira em alto mar, tá bom? Tá ali. Número 100, complemento, né? Colocar aqui, ó, bloco 02, apartamento 02, tá bom? Um exemplo ali poderia ser casa 2, casa 3, né? Enfim, né? Passou de 10 caracteres, né? Ó, é importante, ó, passou de 10 caracteres. Porque se a gente perceber aqui, ó, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passou de 10 caracteres, então 10 itens aqui é pouco. Vamos aproveitar essa informação nossa e já vamos fazer essa mudança. Então, ó, eu não vou salvar nada e vou vir aqui na estrutura. 10 aqui é pouco. Vou dar um OK, que ele vai perder a informação dessa página aí. Cadê o nosso campo complemento? E eu vou mudar ele, ó. Vou clicar aqui no muda. E eu vou mudar o tamanho dele aqui, ó, para 20. Pronto. Vou guardar. Então, ó, a gente já fez uma alteração no complemento. E aí eu vou lá de novo no inserir, né? Vamos lá, novamente aqui, ó. Opa. Colocar tudo com letra maiúscula, tá? Fica melhor de vocês visualizarem. Então, colocar aqui, ó. Pronto, né? Aqui eu tinha colocado 20, 200, 200-0. Importante, não tem nenhuma validação dessas informações, tá? As informações simplesmente estão sendo colocadas sem nenhuma validação, pelo menos nesse primeiro momento. Rua, Poeira em alto mar, número, né? Colocar aqui 100, e aí vou repetir, ó, bloco 02, apartamento 02. Tá aí, bairro, né? Colocar aqui bairro, né? Jardim Oceânico. Jardim Oceânico, né? CEP 10000-000, tá bom? O F, vou colocar aqui, ó, SP, cidade, vou colocar ali, ó, opa, Guarujá, opa, lugar bom. Telefone ali, né? Vamos colocar aqui, né, DDD, né? Às vezes tem o DDD 11, né? Por exemplo, 90000-0000. Opa, beleza. E-mail, vou colocar aqui, ó, né? Vamos lá, né? Colocar aqui o e-mail do professor Mal, né? Opa, letra minúscula, né? E-mail, né? professor@mal.com.br. Tá aí, ó. Executar. A hora que eu clicar no executar, ele está carregando. Perceba que ele carrega um código SQL e aí eu clico no executar o código SQL. Se eu vier aqui em procurar, tá aí, ó. Inclusive ele já me cadastrou, ó, 2 vezes, ó. Então tô aí, ó. Então a hora que eu cliquei no executar, ele executou uma vez. Depois eu cliquei no executar, ele executou mais uma vez. Vou deletar um. Vou deletar esse número 2 aqui, ó. Apagar. Sim. Prontinho. Então tá aí.
criamos a nossa base de dados, né? E uma coisa importante, pessoal, base de dados criadas, você sempre tem que prestar atenção e cuidar da segurança. Então eu vou vir aqui no exportar e eu vou criar um backup da minha base de dados criado, ó. Eu vou vir aqui no exportar, vou fazer da forma rápida, né? Então, ó, ele vai exportar essa minha tabela, vou exportar ela porque ela aqui está selecionada. Se eu clicasse aqui na minha base de dados, ó, eu estou na minha base de dados agora, ó, e vou clicar aqui no exportar, ó. Ele vai exportar a minha base de dados inteira, ó. Então ele vai todas as tabelas, todos os dados. Nesse caso aqui, né, eu vou pegar aqui apenas da minha tabela, ó. Eu vou vir aqui no exportar e eu vou fazer um backup dela. No formato SQL, vou executar. Ele está criando um arquivinho aqui do tipo SQL e ele vai salvar e vai fazer o download para mim lá na pastinha de downloads, ó. Pronto. Se eu vier aqui na minha pasta de downloads, tem ali, ó, um backup da minha tabela. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso pegar esse arquivinho, armazenar em um local seguro, e se houver algum problema eu perder essa base de dados, eu tenho como restaurar ela. Quando eu cliquei na minha tabela, eu tenho aqui os meus dados, ó, eu tenho aqui os dados da minha tabela e eu vejo todas as informações, que é as mesmas informações que eu exportei para um backup. Se eu voltando aqui no meu banco de dados, ó, eu consigo visualizar as tabelas que eu tenho, ó. Eu posso, inclusive, agora, ó, eliminar ela. Estou eliminando a minha tabela. Ó. Ela vai deixar de existir. Pronto, não tenho mais a minha tabela. Porém, eu fiz um backup. Então, agora eu posso importar esta tabela. Ó. Cliquei no importar, procurar. Vou lá na minha pasta de downloads. Está aqui ó, o meu arquivinho, ou na pasta onde eu guardei meus backups. Abri. E agora eu vou executar. Então, isso é uma opção muito importante para que vocês possam... Ó, ele fez aqui a minha importação, ele criou e já inseriu meus dados. Ó. Se eu clicar aqui na minha tabela, ela está aí restaurada. Então, é muito importante você manter o backup dessas bases de dados. Inclusive, eu posso pegar esse arquivo e restaurar ele em uma outra base de dados, em um outro servidor ou em um outro sistema. Por exemplo, se você também é desenvolvedor e de repente você utiliza a plataforma Champ para você desenvolver aí seus projetos, ó. Eu estou carregando aqui o Champ, ó, tá ali, ó. Quem usa o Champ sabe que tem aí o servidor Apache, né? E também eu posso utilizar no Champ o MySQL, que é a base de dados. Se eu clicar aqui no admin, ó, ele vai trazer a minha tela. Perceba aqui, ó, estou aqui no phpMyAdmin. Mas esse phpMyAdmin, ele está lá no meu WordSpace, ó. Ele pertence ao meu WordSpace. A hora que eu clicar nesse admin do MySQL do Champ, ó, ele vai abrir um localhost aqui, ó, na minha máquina, no meu computador. Quer ver? Deixa ele carregar aí. Pronto, ó, tá ali, ó, carregou. E aí eu clico aqui ó, no importar. Porém, antes de fazer a importação, eu preciso aqui ter uma base de dados com esse mesmo nome aqui. Ó. Então, eu preciso ter uma base de dados com esse mesmo nome. Ó. Então, eu vou copiar esse nome. Vou vir aqui, vou criar uma nova base de dados. Ó. Tá aqui, ó, vou colocar o nome. O TF8 General CI, vou criar aqui. Pronto, estou aqui ó, dentro da minha base de dados. Aqui, como eu estou localmente, eu tenho várias bases de dados, tá bom? Então, aqui eu vou importar aquele meu arquivo da minha tabela. Ó, a minha base de dados está aqui. E agora eu vou importar lá da minha pasta downloads o arquivo, né, que eu trouxe lá da base de dados que está hospedada no WordSpace. Está aqui, ó. Tudo bem? Se eu clicar na minha tabela, está aí a minha tabela funcionando, inclusive com os meus dados. Então, isso faz com que, de repente, eu possa criar toda a minha estrutura de banco de dados aqui, ó, num localhost, né, no localhost utilizando aí o Champ ou alguma outra ferramenta parecida com o Champ. Depois que a minha base de dados está pronta, eu faço a exportação e eu levo para alguma base de dados que está hospedada, tá bom? E a minha base de dados, pessoal, ela está criada e já tem um registro aí, tá bom? Próxima aula,
a gente vai criar os arquivos que vai juntar a interface criada no App Inventor com a base de dados criada aqui no MySQL do Workspace com a interface do PHP MyAdmin. Beleza, pessoal? O professor Mal fica por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, hein?